Eu conheci Fernanda logo que eu mudei para Patos. Eu busquei informações sobre obstetras. Eu morava em São Paulo e mudei para Patos de Minas para ficar mais perto da família, pensando em ter um filho em breve, né, em evoluir uma gestação, em começar as tentativas. E aí, assim, busquei obstetras na cidade e encontrei com Fernanda. Ela estava começando a inauguração da clínica. Eu pensei, eu preciso dessa médica para cuidar de mim, cuidar da minha pequena. E pensei também em trabalhar lá. Na época eu entrei em contato com a Fernanda, ela falou que o quadro da equipe já estava completo, mas eu não desisti. E acabei entrando em contato num outro momento e consegui trabalhar lá com a Fernanda. E a gente já estávamos trabalhando juntas quando descobrimos a gravidez. Na verdade, Fernanda me falou que estava grávida. Passou 15 dias, já descobri a minha gestação também e evoluímos numa gestação. E aí descobrimos juntas então a gestação, com diferença de mais ou menos 15 dias uma da outra. Fernanda mesmo assim seguiu o meu acompanhamento e tínhamos a perspectiva de, se a Fernanda entrar em trabalho de parto, e o que aconteceu, né? Temos uma retaguarda para conseguir guiar o seu processo. Então eu fiquei tranquila quanto a isso, porque eu sabia que Fernanda ia me ajudar da melhor forma que ela conseguisse até o último minuto, e ela deixaria alguém de confiança e muito responsável para ajudar a gente também na ausência dela, que foi o que ela fez. Mas graças a Deus, assim, evoluiu muito bem o caso dela, apesar de toda a história que a gente já sabe, e ela conseguiu voltar exatamente na semana do meu parto. Então, eu acredito que o meu parto foi um dos primeiros que a Fernanda fez após a volta, após o retorno aos trabalhos depois do Dom. Então, além de vivermos a gestação juntas, ainda tive a oportunidade de ter a Fernanda no parto também, que era o que a gente já tinha planejado desde o início. Então, apesar do caos, conseguimos fazer tudo com maestria. E quem conhece Fernanda sabe que esses momentos de adrenalina fazem parte da vida dela como um todo, e a gente sabe muito bem como ela age e deixa tudo mais leve depois. Como eu disse, estávamos bem próximas na gestação, com uma idade gestacional bem parecida, e ver o quadro da Fernanda evoluindo de tal forma, como sabendo todo o processo que estava por vir. Como eu trabalhei na UTI neonatal por 7 anos, eu sabia muito das complicações que estariam por vir para o Dom também. Então a Fernanda estava muito preocupada com a sua saúde, com a saúde do Dom, mas eu conseguia ver muito mais além essa evolução ali na UTI. Então isso me deixava assim um pouco apreensiva. Até eu fiz acompanhamento psicológico na gestação, porque eu já estava fazendo, né? Mas eu trabalhei muito bem isso também, de saber diferenciar muito bem as histórias que a gente encontra para determinar a minha história. Então eu trabalhei muito isso, porque ver de perto ainda mais Fernanda indo para o caminho que eu já tinha vivenciado muito ali na UTI, fazia com que a gente ficasse refletindo muito. Então eu conversava muito com meu marido sobre isso, de tipo, estamos muito próximas de idade gestacional e ela já está vivendo tudo isso. Então eu só consegui agradecer a Deus por estar bem e que ela conseguisse também ficar bem, e cada minuto do Dom na barriga era uma comemoração para ela e para a gente também, que sabia que isso era muito importante para a vida dele lá na UTI. Nesse tempo que eu passei lá na UTI neonatal, a gente tem uma bagagem enorme, assim, eu aprendi muito. Eu fiz fisioterapia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, e fui para São Paulo fazer residência por 2 anos. Eu estava no maior complexo da América Latina, no Hospital das Clínicas da USP. Aprendi muito, muito nesses 2 anos e fui convidada para continuar trabalhando ali. Não consegui falar não e acabei ficando por 7 anos totais lá no Hospital das Clínicas. Só a UTI de prematuros lá são 50 leitos. Então eu tinha diariamente 50 bebês como o Dom. Baixo peso, gestação de altíssimo risco, né? Então todas as gestações que eram acompanhadas com a gente eram de alto risco. Então eu já tinha uma experiência
vasta com esse público e com esses bebês. Eu atendi bebês com baixíssimo peso, com média de 500 gramas. O Dom nasceu com quase 1 quilo, eu acredito que 980 gramas, mas a minha memória não é boa, porque eu sou mãe. Então, quando nasceu, a Fernanda já foi mandando as informações. Eu falei, não, já temos 1 quilo, próximo de 1 quilo, já estamos bom caminho andado. Então, ela foi me mandando as informações e eu fui tentando ajudar da forma que eu conseguiria aqui à distância, né? Então, eu perguntava sobre suporte ventilatório, sobre medicamento, sondas, dispositivos, o que estava usando, para tentar deixar ela um pouco mais tranquila e ciente das coisas a serem feitas por ali. Então, tanto do suporte ventilatório, essas coisas, ela sabe muito bem sobre isso, mas a vivência que eu tive ali me ajudou a direcionar também. Inclusive, eu fui dando as orientações sobre posicionamento, que, como a maioria não deve saber, na UTI neonatal, a gente chega na incubadora do bebê, a maioria das vezes, pelo lado direito. Eu já sinalizei para a Fê, falei, Fê, a gente normalmente chega o bebê do lado direito, estimula também do lado esquerdo, então sempre que você posicionar de um lado, pede o Thiago para ir do outro, ou você faz o rodízio ali, que é importante ter essa estimulação dos dois lados. Eu sei que ainda estava entubado ou ainda está com algum outro dispositivo, mas a gente consegue ir estimulando já desde os primeiros dias, desde as primeiras horas, e o quanto o toque materno é importante para todo esse processo. Eu frisava bastante com ela diariamente. Sempre que possível, encosta nele, faz uma massagenzinha, canta, sua voz e os seus estímulos são muito importantes, porque um bebê que nasce prematuro, ele é privado de várias coisas, né? Então ele é privado do estímulo vestibular no finalzinho da gestação, do toque, que ele sentia ali, aquele toque de aconchego dentro do útero, né? Porque na UTI tem muitos toques, mas toques dolorosos, uma iluminação excessiva, então ele é muito hiperestimulado, o barulho muito alto, ele é muito hiperestimulado por outras coisas. E aí a mãe consegue ir direcionando muito bem ele com outros estímulos mais acolhedores e menos intensos, né? Então eu consegui ir guiando a Fernanda muito bem nesse início já do processo, devido à minha experiência prévia nesse tempo de UTI. Eu tentei entrar na maternidade desde o início, né? Então, como eu falei, a equipe estava completa, não tinham salas disponíveis, mas assim, desde que eu comecei a pesquisar, eu vi o quanto existia uma equipe muito completa e muito bem estruturada, e o mais importante, assim, o que mais me chamou a atenção é o quanto a equipe é humana. É uma equipe que pensa, sim, no bem-estar da paciente, seja a criança, seja a mãe. A gente vê o quanto as pessoas que estão ali amam fazer parte da vida do seu paciente e o quanto ajuda. Agora, estando lá dentro, eu vejo o quanto a gente busca fazer uma rede para ajudar mesmo. Então, eu tô com um paciente aqui, pode vir dar uma olhadinha? Corre aqui. Então a gente consegue ir fazendo uns ajustes dentro da consulta mesmo. Então eu, como sou fisioterapeuta infantil, a Ana, pediatra, me manda mensagem. Tô com um paciente, você consegue dar uma olhada aqui? Eu saio da minha sala, vou lá, dou uma olhada, dou uma orientação, se precisa ou não marcar uma avaliação. Então a gente consegue guiar e orientar e ver um paciente como um todo. Eu acho que isso faz toda a diferença. O quanto a equipe é integrada, é capacitada, tem muito conhecimento para compartilhar e principalmente é humana em ver o paciente como um todo e não só um braço, só uma perna, só o respiratório. Então a gente consegue guiar no pré-parto, no parto, durante a gestação ou antes, independente da fase que a mulher ou a criança está, a gente consegue direcionar muito bem. Agora que sou mãe da senhorinha Beatriz, a gente consegue ter uma visão muito diferente. Então, a vivência da UTI me fez trazer uma bagagem muito importante para o meu dia a dia. Os cursos e aprimoramentos também fazem diferença, mas ser mãe faz a gente ter um olhar muito mais diferenciado. É algo que a gente não consegue explicar muito bem. Só quem é mãe realmente sabe o amor que a gente sente por os nossos bebês e como isso traz muitos desafios. Então a maternidade ela carrega assim muitos desafios, muitas fases
que são difíceis realmente, mas ter conhecimento e ter profissionais capacitados guiando a gente nesse processo faz toda a diferença. E desde a gestação eu busquei muito isso, eu busquei muitos profissionais qualificados que eu sabia que ia me ajudar nesse processo, e isso fez com que eu enxergasse de uma forma diferente o quanto a equipe e como o meu cuidado no dia a dia com a Beatriz, eu consigo ajudar outras mães. Então eu consigo ajudar outras mães com orientações que para mim no dia a dia eram simples, mas eu vejo que muitas não têm conhecimento. Por exemplo, o bebê conforto é excelente para transporte, ele é fundamental para o transporte seguro, mas ficar em casa no bebê conforto, carrinho, não é o adequado. Mas no dia a dia a gente não sabe muito bem o que fazer com o bebê. Eu não posso deixar no chão porque está impossibilitado por algum motivo agora, ou por exemplo está sujo, ou tem algum cachorro que eu não vou conseguir supervisionar no momento. E eu preciso de usar recursos, então eu preciso de um carrinho do bebê conforto, mas o quanto tempo deixar? Então é um exemplo de coisas que no dia a dia muda a nossa vivência e experiência como um todo. Então eu acredito que as orientações mudaram com certeza por aqui depois que sou mãe.